Salve, salve, galera do blog! Hoje a gente vai estar entrando com o quadro em pauta de novo, dessa vez trazendo um tema proposto por uma blogueira, que é adaptação no exterior e depressão. Olha só, esse post e vídeo foi proposto pela Kath, do Kath College. Ela é uma brasileira que vive na Irlanda e eu acredito que há um mês atrás ela escreveu um post sobre isso e falando de algumas dificuldades que a gente lida, né, na primeira fase de morar fora do país, como é que é isso, né? Então, eu achei a questão muito boa e eu tenho algumas notas aqui para eu não me perder. Vou falar um pouco para vocês também da minha realidade, de como foi no primeiro ano, que também não foi fácil. Mas são coisas que passam, não é isso, gente? Então, eu quero dizer que o primeiro, quando a gente vem para morar em outro país, a gente tem uma ideia fixa sobre todas as coisas boas que a gente vai ganhar. Mas muitas vezes a gente não considera o que a gente vai ter que enfrentar. Né? Eu acho que faz parte da primeira fase, né, que eu chamo de frenesi. Então, no frenesi, a gente está mais preocupado em saber, em conhecer, é sobre os sons, são as palavras, é a textura da comida, é, sei lá, um carro ou um certo social, como é que eles fazem. Então, a gente está muito aberto a receber, entendendo? Muito aberto a receber, muito aberto a assimilar. E tudo é muito novo, né? Muito diferente. E brasileiro é curioso, gosta muito dessa coisa, né? Lógico. E assim, eu li num site chamado Expat Women. Eu acho que é pronunciado assim. Se não é Expat Women, é expatwomen.com. Que essa fase do frenesi, que eu vou chamar na primeira fase, ela pode durar até 6 meses. E assim, a minha, na verdade, só durou 2 semanas, mas, né, depende muito da pessoa. Então é o seguinte, depois dessa fase Disney World que a gente tem com o país, né, de deslumbrar, de se aventurar no país, a realidade bate na porta e finalmente a gente vai ter o que eu chamo do primeiro choque, que é o choque cultural. Que certas coisas que são ditas e o jeito que elas são feitas dentro daquela cultura entra em choque com o que é familiar para nós, porque o que é familiar já não é presente, tá entendendo? Na nossa vida. Então a gente vem do nosso país tantos anos, morou naquela cultura, aprendeu valores naquela cultura, ficou inserido e quando vem pra cá a gente tem muito essa tendência na primeira fase de comparar, tem muito essa tendência de, nossa, o certo não é esse, o certo é assim, porque a gente tem aquela ideia, é assim que é feita as coisas no Brasil, então eles deveriam fazer assim também. E não é por aí. Então leva um tempo assim mesmo para cair a ficha de que não é eles que tem que se adaptar ao que a gente pensa, mas a gente que tem que se adaptar àquela sociedade para poder de fato se inserir, né? E caso contrário não vai poder se inserir. Então eu acho que essa é a primeira dificuldade que a gente enfrenta, porque tem muito daquela resistência primária, né? De quem tá vindo morar no país. E é difícil pra gente receber aquilo. É fácil a gente receber as coisas boas, mas aquilo que vai pedir da gente uma modificação, né? A gente tem aquela certa resistência e a gente fica com raiva. Eu acho que é onde chega a primeira fase, eu diria, da depressão, que você fica com raiva, você fica frustrado. Tem vezes que você acha que ninguém te entende, tá entendendo? E eles acham que você é estranho e às vezes você acha que você é estranho e ninguém entende, vem muitos questionamentos e você não consegue entender por que eles não entendem aquilo que você está querendo comunicar do seu ponto de vista cultural, né? Quando é você que está inserido na cultura deles. Então eu diria que essa é a primeira parte. A segunda parte vem do choque social. Por quê? Porque no Brasil
pelo menos da onde eu vim, todo mundo é muito social, tem aquela coisa de querer sair, de estar ligando, né, de estar mantendo contato. Quando eu vim pra cá, não era bem assim, tá entendendo? Pelo menos aqui, na minha realidade. Não posso falar dos Estados Unidos como um todo, eu posso apenas falar da minha realidade. Eu já me comunicava com algumas pessoas quando eu estava no Brasil, e quando eu cheguei e fui morar nessa cidade pequena, todas aquelas coisas bonitinhas que eles me falaram desapareceram, tá entendendo? Não mantinham contato, não mostravam interesse, eram muito fera, né, em dizer o que você queria ouvir, tá entendendo? Mas contato que é bom nada. Então essa aí foi a segunda decepção. E acontecia muitas vezes da gente sair de grupo e no Brasil é muito assim, a gente senta em grupo, né? E quando um tá falando, todo mundo presta atenção naquela pessoa, o outro responde, todo mundo presta atenção, mas a gente sempre tem, eu diria, a consideração de falar de um assunto que dê pra todo mundo se envolver, ou a gente tenta, né, eu diria. Aqui não tem isso. Esse foi o meu primeiro choque cultural e social que eu tive, porque eles sentavam, eles conversavam entre si, eles sabiam que eu sabia inglês, eles sabiam que eu sabia falar, mas mantinham a conversa entre si naquela panela, sabe? Então, às vezes, teve dias que eu me senti uma cadeira vazia, teve dias que eu me senti, sabe, sendo um banco de carro, uma parede, porque assim, esse negócio de envolver todo mundo não faz muito parte da cultura deles, sabe? A cultura deles eu envolvo quem eu conheço, quem eu tenho uma amizade, se eu não tenho, você vai ficar lá de fora. Então não tem essa coisa que a gente tem. De novo, se é certo ou errado, não sei, só sei que é culturalmente diferente do nosso. Então, assim, por muitas vezes eu me senti ignorada, por muitas vezes eu me senti até rejeitada. E lógico, quando a gente vem de outra cultura e quer se inserir, poxa, quem é que não quer ser aceito, não é mesmo? Quem é que não quer fazer parte e ter um grupo e poder sair, poder se divertir, né? Fazer amizades, né? Se isso já é difícil para quem é extrovertido, quanto mais para uma pessoa tímida em outra cultura. Então eu tive alguns problemas com pessoas assim, saíram uma vez comigo, e acontece muito, que eu já vi outros brasileiros dizendo também, que saíram, gostaram de você, mas nunca mais lhe liga e some, por isso mesmo fica, né? Então tem muito dessa. Então isso começa a mexer muito, honestamente, quem for honesto vai dizer que isso mexe muito com o seu senso de valor, mexe muito com o seu senso de pertença, mexe muito com a sua essência, porque no seu país você tem valores, você tinha um papel estabelecido de quem você era e o que você fazia e como as pessoas te viam. E aqui, tá entendendo? É meio que um mundo novo e você tem que se descobrir e você tem que estabelecer o seu novo papel na nova sociedade, na nova cultura, com novas pessoas. E às vezes você tem a melhor das intenções e algo sai errado, ou a pessoa não teve a intenção de dizer certa coisa, mas por causa da nossa língua mãe a gente entende isso, porque isso que significa que no idioma deles, no nosso significa algo ofensivo. Então existe a margem para desentendimento, para conflito e toda aquela coisa. E eu acho que eu diria que a terceira parte, que é onde a depressão chega pra valer, pra derrubar, é a tal da crise de identidade, né? A crise de identidade, a gente quem sou eu aqui? Meu telefone não toca, essas pessoas não conseguem me entender, eu me sinto alienígena. Quem sou eu aqui? E muito do que a gente aprendeu no Brasil, de como se comportar, de como se socializar, gente, não vai funcionar no seu atual país, porque eles foram criados de maneiras diferentes, receberam valores diferentes, então eles fazem as coisas diferentes, sabe? Então eu diria que o primeiro ano ele é muito sofrido, so to speak, porque é onde a gente tem que deixar aquilo que é natural
e familiar pra gente e colocar de lado mesmo se a gente quiser se adaptar. Não tô dizendo que a gente deve esquecer quem a gente é ou esquecer de ser brasileiro, de ser alegre, não é isso. Mas pra gente mesmo poder se adaptar, a gente tem que deixar as nossas ideias fixas de como as coisas devem ser, ou tá entendendo como as pessoas devem se comportar, e a gente tem que abraçar aquilo que é bom. Lógico que é ruim também precisa abraçar, mas o que não é ruim, deixa de lado, tá entendendo? E como eu falei pra vocês, né, que a minha primeira experiência foi numa cidade pequena. Eu morei em Stark. E em Stark as pessoas têm muito aquela mentalidade de os amiguinhos são aqueles amiguinhos de colégio que sempre andaram juntos e sempre fizeram as mesmas coisas juntas. Aquela panela, né? Sempre morar na mesma cidadezinha, aquela coisa assim. E pra vocês terem uma ideia, o caso era tão sério que eles não gostavam nem de americanos, gente, de outros estados. Se você viesse de outro estado, você era isolado, tá entendendo? Quanto mais estrangeiro. Então aquela coisa assim, bem mesmo cidadezinha pequena, sabe? Mentalidade bem cidadezinha pequena. E assim, e o que eu passei por lá foi meio assim, sabe? Que eu tinha que provar que eu tinha algo para oferecer para eu poder ser parte de um grupo, sabe? Até mesmo as igrejas são assim, sabe? E aí não deu pra mim não, porque as meninas gostavam de falar de bobagem, só queria saber falar de MySpace, Facebook, Twilight, maquiagem, fofoquinha e tal e tudo, tá entendendo? Essas coisas assim. Mas não tem nada de errado a pessoa falar nisso, é errado quando é só isso, tá entendendo? A pessoa não queria aprofundar nada e gostava de um leve trás e não sei o que. E aí não deu pra mim não, sabe? E aí foi onde eu disse assim, meu pai, foi onde eu tive mesmo que orar e pedir pra Deus tomar conta da minha vida, porque foi uma fase muito difícil, sabe? Então assim, quando eu me mudei, que eu vim pra Jacksonville, que é uma cidade grande e tem muito estrangeiro, então isso ajudou mais, porque eu não era vista como, eu era vista como uma pessoa normal, né? Então é isso, e eu acho que pra você que tá chegando agora, que tá passando por essa fase, que tem uma fase de indignação que a gente passa, uma fase de desesperança que a gente acha, meu Deus, isso nunca vai dar certo, eu nunca vou entender esse povo nunca vai me entender, e vai ser sempre assim. Eu tive episódios de amor e ódio com esse país muitas vezes. Se você ler a maioria dos meus posts de 2009, você vai ver isso. Eu tinha uma relação muito forte de amor e ódio. Hoje eu já me sinto mais adaptada. As amizades demoraram pra vir, mas vieram, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho 2 famílias em Jacksonville e tenho amigos mesmo, sabe? Que eu conto na mão, mas que estão lá. E é isso, levar um dia de cada vez, chegar perto aí da galera que já tá nesse barco há mais tempo. Eu recomendo a você que tá chegando agora, que tá passando por essa fase, se inscreva no curso de inglês, porque você vai conhecer outros estrangeiros. E isso vai dar vai ser mais fácil de se relacionar, porque ambos estão passando pela mesma coisa, que é adaptação. Então, tem como o outro te entender. É mais fácil um estrangeiro te entender do que um nativo te entender, porque eles não entendem, tá entendendo? Esse não é o mundo deles. O mundo deles é essa coisa já pré-estabelecida culturalmente aqui e tal, assim, pra onde é que eu vou e quem eu sou. Então é isso. Se você quiser entrar em contato comigo, fala _exportada@hotmail.com. Você vai encontrar aqui na sua direita. E a gente se vê na próxima. E de novo, Kath, muito obrigada por ter sugerido o tema. Eu amei. Tchau.